Glórias ao Senhor. É mais uma vez um prazer a gente estar na casa do Senhor. É melhor estar na casa do Senhor do que em 1000 outros lugares. Até você que vai dar hoje? Ah, tá. Pode, querida. Desculpa, você quer saber isso? Todo mundo sono, meu menino. Glória a Deus. Paz, Lurdinha. Paz, Reis. Eu queria dizer que ainda que fosse só eu que estivesse aqui, o senhor podia dar sua aula satisfeito. Mas você pode ter Tinha os certeza. 2 ouvidos bem abertos para escutar. Você pode ter certeza que Mas já que nós somos isso é uma coisa que Deus ele trata nas pessoas. É algo que o Senhor tem trabalhado muito na minha vida em relação a esse tipo de coisa. E nós temos histórico de outros pastores em que, independente do tamanho, independente da eloquência do pastor, tem pessoas que são mais fiéis ou desejam conhecer mais do Senhor. Eu lembro, eu e Rosângela, a gente tinha comprado um pastor amigo nosso lá em São Paulo, em que a escola dominical também era filmada. Depois ele começou a ser convidado para pregar e dar o curso dele em outros lugares, mas eu e a Rosângela sabia que era eu atrás da filmadora, ele, a esposa dele e a filhinha dele, e o Vicente. Estávamos em 4 na igreja 2 vezes mais que essa, entendeu? Mas o Senhor ele tem trabalhado no meu coração para que, independente realmente do número de pessoas, a gente possa estar falando. As pessoas, elas têm a oportunidade, mas elas não desejam. E o importante é que a gente não pode fazer absolutamente nada. Eu não posso fazer. Você convida, você quer que o seu familiar dizer, não adianta. E se a gente começa a se preocupar com esse tipo de coisa, a gente fica angustiado. A gente fica preocupado, que é uma coisa que vai exatamente de encontro com a nossa felicidade. Aí você acaba se entristecendo. E eu tenho deixado o Senhor trabalhar muito na minha vida em relação a isso, para que realmente Ele faça a vontade dele. Ele é o dono da obra, Ele é o Senhor, Ele é o pastor das ovelhas. Se Ele não traz, é porque Ele não quis, ou a pessoa dentro do coração dela, ela resiste ao chamado do Senhor. Mas como o chamado do Senhor ele é realmente feito, não há nada que a pessoa possa fazer a não ser se entregar, menos que ela não seja uma ovelha do Senhor, porque a palavra de Deus diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem. A paz seja convosco. Amém. Amém. Glórias ao Senhor pela sua vida que está aqui, que se dispôs a estar na casa de Deus. Muitos desejam e não conseguem. Pessoas desejam, mas não conseguem. E com você, comigo, ocorreu de nós conseguirmos e queremos. Nós estamos aqui exatamente para conhecer mais de Deus. Eu tenho um desejo enorme de conhecer mais do Senhor. Cada vez, e o Senhor ele tem trabalhado de uma maneira muito singular na minha vida, em que às vezes eu vejo outros pastores que passam 5 anos no seminário, e o Senhor ele tem me ensinado para ensinar vocês. E eu sou muito grato ao privilégio de conhecer o Senhor através da vida de vocês. E eu fico muito feliz por isso. O primeiro tema que nós estamos tratando é de felicidade. E nós, fazendo um breve resumo, o ser humano ele quer ser feliz. O ser humano ele quer ter uma vida de felicidade. E a palavra de Deus, conforme nós já vimos, a palavra de Deus ela nos exorta que nós realmente temos que ser felizes. Nós vimos vários textos no Antigo Testamento, vários textos no Novo Testamento, dizendo que nós temos que ser felizes, nós temos que ser alegres, temos que ser pessoas que sorrimos mais. A gente não pode ficar naquele contexto, aquela cara amarrada, bronca, entendeu? A palavra de Deus ela é clara que nós temos que transbordar da alegria do Espírito Santo. O melhor presente, a melhor coisa que poderia ser concedida, que é a salvação, nós temos. E não há motivo para nós nos entristecermos. Nós temos que nos alegrar. Nós temos que nos alegrar. As pessoas elas acreditam que a alegria é algo passivo. Mas nós temos estudado e visto que a alegria ela é algo ativo. A palavra de Deus nos ordena
que nós nos alegremos, que nós sejamos felizes, e nós podemos sim fazer algo para que nós venhamos a ser alegres e felizes. Nós lemos o texto de Filipenses capítulo 4, verso 4, em que ele fala que nós temos que nos alegrar no Senhor, nós temos que conhecer esse Senhor. É assim que nós somos felizes, é assim que nós somos alegres, sendo felizes no Senhor. Enquanto nós procuramos felicidade e alegria nas coisas normais, nas coisas do dia a dia, nós nos entristecemos, porque as pessoas, elas nos entristecem, as pessoas, elas nos decepcionam. Pode descer aqui. As pessoas nos decepcionam, e se nós formos pautar a nossa felicidade, a nossa alegria nas coisas que são transitórias, nós não conseguimos. Por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve para o Filipenses, ele diz: alegremos-nos no Senhor. Nós temos que ser alegres nele e somente dele. Mas pastor, eu perdi a minha alegria, eu não consigo mais ser feliz. A vida tem me dado rasteiras, as coisas têm acontecido e eu tenho ficado triste. Como recuperar a alegria? E nós lemos em Filipenses capítulo 4, verso 8, que nós temos que começar a ocupar a nossa vida, a nossa mente com coisas dignas. E Filipenses capítulo 4, verso 8, que nós temos que ocupar a nossa mente com o que é verdadeiro. Nós temos que ocupar a nossa mente com o que é respeitável, com o que é justo, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama. Nós temos que ocupar a nossa mente com coisas que vêm do Senhor. As pessoas, elas procuram ocupar as suas mentes com as coisas que não são do Senhor, com as coisas seculares, e são felicidades e alegrias passageiras. E as pessoas, elas não conseguem se manter tristes, não conseguem se manter alegres. Qual que é o grande inimigo da alegria? Foi como nós finalizamos ontem não, domingo passado. Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. A ansiedade, a preocupação, a tristeza tem nos tirado a alegria. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. As coisas, elas acontecem e nós não podemos fazer nada contra isso. Nós não podemos. E se nós pautamos a nossa felicidade nas coisas terrenas, nós vamos ficar ansiosos e angustiados, porque as coisas acontecem, dificuldades de toda sorte ou espécie. Estava compartilhando com vocês antes, no tempo de oração, sobre a vida da irmã Edilene, que está lá com a mãe dela com depressão, e ela está ansiosa, está angustiada: será que morre, será que não morre? E a gente, quando se depara em situações como essa, o nosso coração parece que esquece de Deus. A gente esquece todos os ensinamentos que já nos foram outorgados. A gente esquece que Deus, Ele controla todas as coisas, que eu não posso aumentar nem diminuir nem um ano, nem um dia, nem um minuto na vida de uma pessoa. Todos nós vamos morrer se o Senhor Jesus Cristo não voltar. O que nos cabe é vivermos de uma melhor maneira possível dentro da presença do Senhor. Iniciando o terceiro tema dentro de alegria, o tema é o motivo de toda alegria. Uma das lições mais difíceis que temos de aprender como cristãos é sermos alegres em meio à tristeza. É muito fácil você ser alegre em meio à alegria. O trabalho está direitinho, as contas estão pagas, as pessoas estão com saúde. É muito fácil você ser feliz numa condição como essa. Mas a partir do momento em que a luta vem, e a gente sabe que ela vem, pessoas em outras igrejas dizem: não, você vem para cá que acabou a sua luta, aceita Cristo que você não vai ter mais luta. Isso não existe. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós vamos padecer de lutas. E aí o Senhor nos chama a ser alegre no meio de tristezas. Como ser alegre no meio de uma enfermidade grave, um câncer? Como ser alegre com o falecimento de um ente querido? Como ser alegre quando nos é subtraído um bem, roubado um carro, você perde uma oportunidade? Nós somos chamados a sermos alegres, inclusive em meio a tristezas e ao sofrimento. Entretanto, nessas circunstâncias, a alegria, ela não é opcional. O Senhor não está falando que você
pode ficar triste ou ser uma pessoa triste por causa de algo. Tiago capítulo 1, verso 2. E aí nós vamos entrar num tema, num assunto, que é aquele assunto que você olha e fala assim: eu estou longe demais dessa realidade, porque eu não consigo. Tiago capítulo 1, verso 2. Seba? Tiago 1, versículo 2? Sim. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Que loucura é essa que Tiago está falando? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por tribulações ou provações. O que Tiago quer dizer com essas coisas, com essas palavras? É a primeira coisa que a gente tem que tentar entender. Será que ele está falando exatamente de você se alegrar e se jubilar com uma situação desastrosa? Será que Tiago está falando isso? Como podemos fazer o que ele nos ordena nesse versículo? Porque é uma ordenança, está no imperativo. Ele não está falando se você tiver com vontade, ele não está falando se for um dia legal, se for um dia de sol, não. Ele está afirmando, ele está ordenando. Tenha, por motivo de toda alegria, passar por provações. Uma coisa é permanecermos no estado de alegria, outra coisa é considerarmos as nossas circunstâncias como motivo de alegria. E aí você já começa a separar. Eu não vou me alegrar porque um ente querido nosso está com câncer. Mas você tem um estado de alegria porque você vive no Senhor. Você tem que lembrar que o último versículo que nós falamos de Filipenses é: alegre no Senhor. Uma coisa é permanecermos no estado de alegria, e outra coisa é considerarmos as nossas circunstâncias como motivo de alegria. Quando Tiago diz tende por motivo de toda alegria, ele usa uma palavra que contém a ideia de reconhecer, considerar ou julgar. Ele está dizendo que mesmo quando não nos sentimos alegres no que diz respeito a uma tribulação pela qual estamos passando, temos que considerá-la um assunto de alegria. Nós temos que parar para pensar. Você não vai estar alegre, contente por uma adversidade, mas você fica contente porque, apesar daquilo, você tem o Senhor. E aí a gente fala de esperança. As pessoas que estão passando por lutas e dificuldades e não têm o Senhor, eles não têm esperança. Pessoas sem esperança, elas cometem suicídio, fazem loucuras de toda sorte ou espécie. A pessoa chega em casa, o filho está chorando com fome. Quando a pessoa não tem esperança na palavra de Deus, ele pega um revólver, pega uma faca, sai para fazer um assalto. Não tem esperança, entra o desespero. Temos de fazer isso não porque aquilo que estamos vivenciando é prazeroso, e não é. Quando você sofre uma adversidade, não é prazeroso. Mas nós temos que nos alegrarmos porque Tiago capítulo 1, verso 3. Lendo? Lê o 2 e o 3, por gentileza, que aí fica completa a sequência. 1, 2, 3? Não, só o 2 e o 3. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria passar de várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aquela luta que está acontecendo, ela vai cooperar para o seu crescimento espiritual. Como, pastor? Não sei. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando você passa por uma provação, provação é algo que o Senhor permite, algo que por mais que nós não entendamos, o Senhor permite, e quando você sai daquela provação, simplesmente você, ao Senhor, simplesmente você sai mais forte, você sai mais resistente, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Em outras palavras, a tribulação, a aflição e sofrimento devem produzir paciência dentro de nós. Quando você passa por uma luta, quando você passa por uma dificuldade, você aprende a lidar com aquele tipo de situação. E sim, quando você vê outras pessoas passando, você pode dar consolo a elas. Você pode ser um exemplo para elas. Você pode ser um testemunho vivo para elas de que
Sim, é possível. Uma das atribuições de que Jesus Cristo passou tudo o que Ele passou, como homem, 100% homem, é que é possível viver sem pecar. Quando nós lemos os Evangelhos, quando nós lemos a vida dos homens cristãos, quando nós lemos a vida de Davi, nós podemos ver que sim, mesmo em uma vida que nós tropeçamos, erramos e falhamos, nós podemos ser agradáveis ao Senhor. Nós podemos ser agradáveis ao Senhor. Em outras palavras, a tribulação, a aflição e sofrimento devem produzir paciência dentro de nós. Portanto, algo bom nos acontece, mesmo em meio às provações. Para lembrarmos essa verdade, quando passamos por tribulações, por mais insuportáveis que sejam, entenderemos que não são um exercício inútil e que Deus tem um propósito nelas. E os seus propósitos, eles sempre são bons. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, que é chamado segundo o teu propósito. Na hora que você está passando, dificilmente você vai conseguir identificar, mas depois que você passa, é um motivo de alegria. Um exemplo que a palavra de Deus dá é o parto, em que fala que a mulher, enquanto ela está tendo a criança, motivo de muita dor, muita angústia, parece que a coisa não vai passar, é considerada talvez como a maior dor de todas, mas quando a criança nasce, que alegria, pega no colo, aquela dor que já passou, às vezes ela é até esquecida pelo momento em que você tem a criança no seu colo. Há uma distinção interessante entre diferentes tipos de mal e diferentes tipos de bem. No que diz respeito às coisas que são boas, há um mau mal e um bom mal. Coisas que não são bons males são consideradas em si mesmos destrutivas, dolorosas, mas apesar disso podem produzir o bem, e produzem o bem para aqueles que têm esperança em Cristo. Se isso não fosse verdade, Romanos 8, 28, já falei esse versículo, mas agora só mais uma referência, Romanos 8, 28. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisas? Que coisas? Todas as coisas. Todas as coisas, se você der uma parada agora e fechar os seus olhos, você for imaginar situações que foram desastrosas na sua vida, o Senhor fala que essa coisa, por pior que seja, Ele fala que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um propósito em teu crescimento, em teu afinamento do teu relacionamento com o Senhor, em você se achegar mais a Ele. Tiago está nos exortando a considerar a aprovação como um motivo de alegria. Parar para pensar. E quando nós estamos no meio de uma luta e uma dificuldade, a gente simplesmente consegue apenas reclamar, murmurar e esperar que a coisa ela passe. Ontem eu estava falando com uma pessoa e a pessoa fala, não é assim, está acontecendo de tal jeito. Eu falei assim, apenas pense no que eu estou falando. Apenas pense, ou no momento em que estiver passando a luta de dificuldade, você pare para pensar o que Deus está querendo com isso. Tiago está nos exortando a considerar a aprovação como um motivo de alegria, embora não haja nenhuma alegria, não porque estar envolvido em sofrimento e aflição nos traz algum tipo de alegria, e sim porque Deus pode produzir o bem por meio dessa aflição e sofrimento. Ele age até nas situações mais difíceis para a nossa santificação. Então, resumindo o que nós falamos até agora, dessa manhã, pare para pensar no que o Senhor pode estar querendo com a tua luta de tribulação, com a tua luta de dificuldade. Quando você para pensar, parece que o teu coração ele entra numa sintonia com o Senhor, e você pode sim entender que pode ter algum propósito. E mesmo que a sua mente, a sua mente que é limitada como a minha, nós não possamos entender o que está acontecendo, nós temos que crer e confiar que o nosso Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. Isso chama-se soberania divina. A soberania divina é algo que, se nós aprendemos, nós passamos uma vida muito mais tranquila e muito mais fácil de se viver. Nós iremos nos angustiar muito menos.
Porque nós cremos que tem um Deus, que Ele é poderoso o suficiente para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E se você realmente começa a colocar sua confiança em Deus, as coisas que vão acontecendo, você começa a olhar com uma ótica diferente. Porque se você está com uma dívida de uma conta qualquer no valor de R$1.000, e você sabe que você tem lá uma reserva financeira de R$50.000, você não se preocupa. E dentro da ótica espiritual, a gente tem que começar a ter esse tipo de visão. Que esse Deus que entregou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário, Ele nos dá também as coisas mais simples. É totalmente sem sentido nós nos preocuparmos quando nós entendemos essa verdade. Não é algo fácil quando você está no meio de uma luta. Não é algo fácil quando você tem um ente querido, porque às vezes você até administra quando é você. Mas quando é um ente querido, a coisa fica mais complexa. Mas nós temos que acreditar que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Eu tenho vivido isso, eu tenho não vivido isso, eu tenho buscado viver isso. Em que as lutas, elas vêm, o coração fica angustiado, que o coração do teu pastor fica angustiado, e eu paro e falo assim: Deus, eu tenho que confiar no Senhor. Nas decisões, nas coisas, nas tribulações, nas decisões, eu tenho que confiar no Senhor. Se eu for depender apenas de mim, eu estou perdido. Olhando para o futuro glorioso. Em um sentido, para sermos capazes de considerar as tristezas e aflições terrenas como motivo de alegria, temos de cultivar a habilidade de pensar em relação ao futuro. Você tem que tirar o seu foco daquilo que está acontecendo naquele momento. Não que você tem que ficar alienado. E aí tem algumas pessoas que usam o exemplo do avestruz. Enfia a cabeça no buraco, entendeu? Como se fosse a situação fosse passar sem você fazer absolutamente nada. Não vai passar. A situação ela perdura até que você haja, até que você tome decisões e medidas. Mas enfiar a cabeça na terra não resolve. Mas quando você passa a olhar além daquilo, você acha, você consegue descobrir que você tem esperança. Em um sentido, para sermos capazes de considerar as tristezas e aflições terrenas, nós temos que olhar, pensar em relação ao futuro. Às vezes a esperança cristã do céu é ridicularizada como uma ilusão. Ah, você acredita que vai ter um céu? Você acredita que vai ter uma coisa diferente? Você está louco! As pessoas elas preferem criar uma estrutura ou um pensamento alicerçado em outras pessoas do que realmente confiar na figura do Senhor. Nós temos uma esperança, nós temos uma herança celestial. O Senhor ele nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para nós. É algo que a gente pode olhar com esperança. Eu estou passando por essa luta agora, mas eu sei que tem algo melhor para vir para frente. Casamentos, eles ruem quando não há esse tipo de esperança. As pessoas, elas não acreditam. Elas acham que não vale mais a pena investir nesse casamento, não vale mais a pena investir nesse relacionamento, porque não vai dar certo, porque ela está tentando resolver com as formas humanas e não consegue. O Senhor é aquele que alicerçou e criou o casamento. O casamento é uma instituição divina, estabelecida de formas e padrões que Ele determinou como abençoado. E mesmo que você não consiga, não esteja vendo numa situação, você tem que pensar que Deus ele é suficiente para fazer. E aí as pessoas pulam do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, e vai embora, ou nem casa, junta, porque não vou fazer isso, porque eu não acredito. E aí o coração da pessoa fica cada vez mais fechado, com mais dificuldade de amar. E às vezes a gente não tem o conhecimento necessário do Senhor, a gente toma medidas que vão afetar a nossa vida por todo o nosso caminhar. As nossas decisões, elas têm consequências que podem ser desastrosas em relação ao nosso coração, em relação à nossa família, nossas finanças. E nós tomamos decisões sem pensar, sem colocar o Senhor no meandro da situação, e aí depois que a coisa acontece, a gente vai clamar por misericórdia. Algumas vezes Ele age de misericórdia com a gente, outras vezes Ele nos deixa sofrer com uma atitude pedagógica para que a gente possa aprender com os nossos erros. A ilusão do céu, no entanto, ela é uma realidade que nos dá um consolo real, como exemplos da história comprovam. Nos dias da escravidão nos Estados Unidos, haviam poucos motivos para os escravos negros se sentirem felizes.
Eu nunca fui escravo. Você acha que nunca foi escravo? Mas houve um tempo em que pessoas, e ainda há muitos lugares no planeta ainda que seres humanos eles escravizam outros, em que as pessoas elas vivem simplesmente uma condição subhumana, em que pessoas que inclusive vão na igreja e conseguem ter pessoas como escravas, como manutenção da sua renda financeira. Os escravos nos Estados Unidos eles não tinham nenhum motivo de alegria, como os brasileiros. Suas vidas eram cheias de dificuldades e sofrimentos. O trabalho das suas mãos, dia após dia, trabalho cansativo e incessante. Eles estavam sempre em necessidades. Às vezes as famílias eram separadas quando indivíduos eram vendidos. Imagina esse tipo de situação. A pessoa que você ama ser vendida por outra. Quando eu olho uma situação como, por exemplo, a situação da intolerância com negros lá nos Estados Unidos e em alguns estados, em que você vê as pessoas em que elas são cristãs e elas conseguem matar, elas conseguem fazer uma série de atrocidades com as pessoas. O negro, os negros escravos, eles tinham uma existência miserável, mas apesar disso, eles criaram um gênero musical chamado Black Soul. Soul é alma, black é alma negra. Daquele tempo estava cheio de alegria. Acho que não é uma mera coincidência o fato de que o céu é um dos principais temas que se repetem nessas canções. Quando você olha as músicas daqueles corais negros nos Estados Unidos, naqueles filmes, que alegria! Eles se alegram sobremaneira, ao ponto de constranger igrejas mais tradicionais, mas eles não conseguem deixar de expressar a sua alegria e a sua gratidão. Eu vi um filme um dia atrás aí, em que uma pessoa, eles estavam num culto de Natal, e eles estavam cantando Noite Feliz, Noite Feliz, com aquele timbre que a gente canta, bem de sofrimento. E aí tinha um grupo de negros na igreja que eles começaram a cantar aquela música num ritmo alegre, de júbilo, porque não é motivo de tristeza a morte de Cristo, é motivo de alegria. A morte e a ressurreição de Cristo é motivo de alegria para o cristão. Como os sofrimentos também, a partir de um crescimento espiritual nosso, tem que ser motivo de alegria para nós. Porque você tem que começar a entender que isso aí está ordenado pelo próprio Deus. Quando você entende isso, você entende que você está crescendo. E aí, a minha filha está morrendo de sono. E aí, quando a gente vai para a escola, ela está cansada, às vezes não quer ir. Eu fico imaginando o Gabriel da Glenda, que vai de manhã, dificuldade e tal. Mas cada dia que vai na escola, está aprendendo um pouco mais, está crescendo. Mesmo em meio a lutas e dificuldades, está crescendo. O poderoso testemunho de muitas canções que nós cantamos, em especial dentro dessa linha Black, é o de alegria baseado em olhar para Deus e para a bem-aventurança futura. Essa maneira de olhar para as coisas está em harmonia com o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, em meio à cadeia, ele não ficava gemendo. Ele olhava e falava assim: eu sei quem tenho crido. Ele é fiel e poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele preso lá na prisão lá, ele cantava louvores. Os caras falam: esse cara está louco? Por que ele cantava? Será que não estava doendo? Será que ele não estava incomodado? Será que a alimentação ali era a melhor alimentação possível? A melhor acomodação possível? Entenda que nós temos um sistema prisional hoje, e naquela época não tinha nada disso. Não tinha direitos humanos, não tinha nada. O cara bobeou, pau moeu, pau comeu. Pá! E o apóstolo Paulo, ele cantava e louvava ao Senhor. Ele adorava o Senhor em meio à luta e dificuldade. Quando nós olhamos para isso, nós nos achamos tão distantes disso. Mas nós temos que olhar para isso como um alvo. Eu acho que eu não passava por isso de jeito. Eu não conseguia. A nossa vida é uma vida de crescimento, em que nós olhamos para frente, estabelecendo metas e falando assim: eu vou tentar alcançar o próximo ponto. E o maravilhoso dentro da doutrina cristã é que não se espera que hoje, por exemplo, a gente pega dos reis e coloca numa situação dessa, ela espera que ela canta. Mas espera-se que, conforme nós vamos caminhando, nós vamos mudando o nosso comportamento.
Se possível fosse, chegando nesse ponto, como de Estevão sendo apedrejado, e ele abençoou na vida das pessoas. Se nós não começarmos a mudança nas nossas vidas, nós nunca vamos chegar. Pastor, eu tenho que ir daqui a alguns dias, a gente vai para, se Deus assim permitir, indo para São Paulo. A gente olha e fala assim, são 1000 quilômetros daqui lá. O ideal era ir de avião, 1 horinha a gente estava lá, mas a gente vai de carro. Se você não começa a estrada, se você não começa a trajetória, você não chega nunca. E aí, cada passo que você dá, cada 100 quilômetros que você dá, você fala assim, já foram 100, já foram 200. Aí a Rosane fala assim, vamos parar. Aí eu enrolo ela mais um pouquinho. Ela quer parar no posto, não, mas esse posto é feio. E a gente vai caminhando. E você vai avançando na vida cristã, é a mesma coisa. A gente não pode olhar com um grau de excelência e falar assim, não, amanhã eu vou ser transformado. Não, a gente olha e vai dando um passinho de cada vez. Passinho de cada vez. É como uma criança pequena que no momento a gente fala assim, não está crescendo. Mas aí alguém chega e fala assim, nossa, como ele está crescido. As pessoas elas têm que começar a olhar para você e falar assim, mas como você está diferente. Você não reclama mais, você não murmura mais, você está diferente. Que nada. Não, sim, mas eu vejo diferença em você. Esse é o caminhar, é a esperança que a gente tem. Essa maneira de olhar para as coisas no futuro está em harmonia com o Novo Testamento. Paulo reconheceu a realidade e a intensidade do sofrimento que nós somos chamados para suportar nesse mundo. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém está dizendo que é isso. Romanos capítulo 8, versos 16 e 17. Romanos 8, versos 16 e 17. Oh. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E como Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Promessa. Primeiro, nós somos filhos de Deus. Nós não somos qualquer criaturinha. Eu lembro que o pastor Jonas falava assim, lá em São Paulo, que a gente não é um tomatinho. Vai atravessar a rua e ele é espremido, olha para o carro passa. O tomatinho olha para o outro e fala assim, ó o carro. Que carro? Você não é um tomatinho. Você não foi descoberto, você não foi inaugurado, mas você foi criado pelas mãos do grande artesão do universo que é o Senhor. Você é filho de Deus. E se você é filho, você também é herdeiro. Há algo separado para você. Não é uma herança que pode ser tomada, não é uma herança que pode ser passada para outra. Aquele quinhão é seu. E como herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Gente, a vida cristã é uma vida de sofrimento. Nós somos felizes no Senhor, mas as lutas e dificuldades, elas nos alcançam. Pessoas que vivem na igreja muitas vezes se afastam do Senhor, porque as lutas elas são tão grandes, que ele fala assim, onde está o meu Deus? Onde está o seu Deus? As pessoas perguntam. E nós temos que saber que o nosso Deus ele continua no mesmo lugar. E versículos como esse de Romanos nos dá a certeza, eu sou filho de Deus, eu tenho herança. Eu tenho um documento dizendo que eu sou co-herdeiro com Cristo. E esse documento está assinado com sangue. Não sangue de bodes e vacas, mas o sangue do Criador, o sangue de Jesus Cristo. Depois ele fez uma comparação, o apóstolo Paulo, entre aflições que experimentamos aqui e a alegria que está nos guardada no céu. Romanos 8,18. O apóstolo Paulo ele já tinha feito as viagens missionárias. O apóstolo Paulo ele já tinha passado pelo barco lá. Ele tinha naufragado. A cobra tinha picado na mão dele. Ele já tinha apanhado. E ele está preso na sua casa. Ele não tinha toda essa liberdade, ele era algemado junto com outros soldados. Romanos 8,18 é o que ele fala em meio a essa luta e tribulação de prisão. Lourdinha? Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar
com a glória que em nós há de ser revelada. Ele olha para a situação dele naquele momento e olha para o futuro que está prometido. Ele olha para o presente e olha para o futuro. Olha para o presente e está para o futuro. Ele fala assim: vale mais a pena eu sofrer aqui para alcançar aquilo, do que eu jogar tudo para o ar, para me livrar dessa situação e eu ter uma vida sem esperança. Os momentos temporais de angústia e sofrimento que eu e você passamos, isso é verdade, é realidade, pelas quais nós passamos, são nadas se comparadas com a alegria que está nos reservada nos céus. Nós temos que ter esperança. A esperança é aquilo que nos move a nos levantar, que nos move a continuar caminhando. É a esperança que me move a vir aqui para a igreja. É a esperança do Senhor. No entanto, o céu é ainda futuro, e o presente com frequência é difícil. E aí? Pastor, eu acredito no que você está falando. Realmente é verdade. Eu estou vendo no versículo bíblico que está falando isso. Mas o céu está longe. Eu não sei quando vai acontecer. Não sei se vai ser daqui a 10 anos. Não sei se vai ser daqui a 20, 30. E a realidade é hoje. É hoje que a coisa está pegando. É hoje que eu não tenho dinheiro. É hoje que eu estou com a enfermidade. É hoje que eu estou com a dor. Havia uma senhora de idade que se caracterizava por um espírito alegre e uma personalidade entusiasta. Ela manteve essas qualidades mesmo quando foi diagnosticada com câncer. Mas um dia, quando foi visitada no hospital numa ocasião em que ela passava por uma sessão de quimioterapia, ela se encontrava um pouco abatida. Ela não estava em sua personalidade alegre e animada, que lhe era peculiar. Perguntaram a ela como estava, e ela olhou com lágrimas nos olhos e respondeu: é difícil ser um cristão quando você está preso a um vaso sanitário. Porque você toma quimioterapia, nunca tomei, mas você toma quimioterapia, te dá todo um desarranjo intestinal e você vomita demais. Depois ela sorriu e a alegria retornou à sua face. É difícil sentir alegria quando há doença e sofrimento em nossa vida. Quando passamos por esses períodos, o conselho de Paulo é lembrarmos que Deus fixou um limite de tempo ao nosso sofrimento e que depois desse tempo entraremos numa condição em que não haverá mais sofrimento. O nosso Deus, Ele é soberano, Ele rege as lutas e dificuldades, e aquilo que você está passando é algo temporal. Você vai em algum médico, o médico olha para você e fala assim: olha, você vai ter que tomar esse medicamento a vida inteira. Deus, Ele não fala que você vai ter que passar a luta a vida inteira. Ele, dentro dos planos dele, Ele define o início da luta e o fim da luta. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, não haverá ansiedade, não haverá tristeza nem adversidade dentro dos tempos futuros. Isso parece uma ilusão, mas nós não podemos nos esquivar do fato de que o âmago da fé cristã é a verdade de que esse mundo não é o nosso lar. Você não está nesse lugar de uma maneira definitiva. Esse não é o seu lugar. Nós estamos aqui com pessoas que estão passando. Quando Jesus Cristo, todo machucado, todo ferido, na frente de Pilatos, ele é indagado sobre o reino dele, se ele era rei. Ele olha e fala assim: se eu fosse rei dessa terra, as pessoas que são do meu reino não deixariam com que eu estivesse passando isso. E ele está falando: meu reino não é daqui. O seu reino não é daqui. Você nasceu aqui, você viveu aqui, mas você não faz parte desse reino que jaz no maligno, um reino de estruturas humanas em que as pessoas elas querem levar vantagem umas das outras, as pessoas querem se sobressair às outras, independente da luz e dificuldade. Conversava ontem com a Rosângela a respeito dessas coisas. Como nós somos, falava agora com a Diane antes do dominical, como nós seres humanos somos cruéis. Nós estamos dentro da igreja, nós não sabemos perdoar, nós não amamos as pessoas. Enquanto as pessoas elas estão nos ajudando, enquanto as pessoas elas estão sendo um acréscimo de alguma coisa para a nossa vida, nós as amamos e nós andamos junto com elas. A partir do momento em que a pessoa ela faz algo de errado que não nos agrada, ou que nos coloca numa situação que não é agradável, nós nos afastamos. Não posso ter um exemplo melhor do que o apóstolo Pedro quando ele nega Cristo.
Jesus Cristo andou com ele, o alimentou, deu vida a ele. E aí naquele momento, ele olha e fala, eu não conheço esse homem, mas você andava com ele, você tem o timbre de falar dele, você usa as palavras dele. Não, não sou, não conheço nada. E eu fico imaginando que não foi relatado nas Escrituras que o apóstolo Pedro falou e o Cristo olhando para ele sem ele ver. E aí a hora que Jesus Cristo vê, ele fica amargurado, porque ali foi revelado o coração dele. O meu coração e o seu coração não é nada diferente disso. Nós não amamos as pessoas como convém. O mínimo que nós poderíamos fazer é abaixar nossas cabeças e chorar amargamente. Porque quando nós agimos dessa maneira, nós estamos dizendo para Cristo que nós não acreditamos nele. Ele que deu a vida dele por nós, ele que sofreu por nós, sofrimento que nós cantamos na música, que nós nunca saberemos, todo o sofrimento que houve sobre a vida de Jesus Cristo, ao ponto do próprio Pai virar o rosto e ele falar, Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Nós temos uma dificuldade como seres humanos, que é o nosso coração. O nosso coração é um coração pecaminoso e extremamente ruim. Mas nós temos que tentar mudar isso. Não com as nossas forças, porque nós não conseguimos. As pessoas, elas estão à nossa volta dando exemplos e atitudes, e nós, quando olhamos essas situações, nós vemos como normais. Mas cada vez mais nós temos que dizer que não é normal. E isso nós descobrimos estabelecendo um relacionamento com o Senhor. Quando nós comparamos a nossa vida não com outros seres humanos, mas quando nós comparamos a nossa vida com os grandes homens da Bíblia, em especial com Jesus Cristo. E esse constrangimento ele tem que ser algo verdadeiro na sua vida, seja com 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50, 60, 70, 80, não é algo que pode passar. Porque quando no teu coração passa, teu coração vai endurecendo, ficando negro, e cada vez mais você fica longe do seu Salvador. Feche seus olhos. Senhor Deus, é difícil, Senhor, sentir alegria quando há doença, quando há sofrimento, quando há falta. É difícil, Senhor, ser cristão quando as pessoas olham para nós e perguntam, onde está o seu Deus? É difícil, Senhor, confiar em Ti quando as pessoas nos afligem, quando as pessoas nos ferem, quando as pessoas nos rejeitam. Mas sabemos que o Senhor também foi rejeitado, que o Senhor também, Pai querido, passou por lutas e dificuldades que nós não conseguimos nem imaginar. Sabemos que tudo que o Senhor fez, primeiramente foi para glorificar o Pai, através do cumprimento da Tua Palavra, mas que tudo isso foi uma expressão do Teu amor para conosco. Nós, Pai querido, queremos entregar nas Tuas mãos o nosso coração, negro do pecado, endurecido pela nossa serviço, e nós queremos, Pai querido, ter mudança na nossa vida. Não almejamos mudanças muito grandes, mas nós pedimos que o Senhor, Pai querido, esteja mudando, mesmo que seja só um pouquinho, para que nós possamos ser luz neste mundo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A paz seja convosco. Meu nome é Paulo César. Eu sou pastor da Igreja Cristã Semente de Vida, aqui em Brasília, Distrito Federal. Me alegro que a palavra tenha te alcançado. A palavra faz isso. Ela alcança as pessoas aonde quer que elas estejam. E você foi agraciado com esta palavra. Não que eu tenha nada especial a te dizer. A palavra ela é suficiente e ela usa quem ela quer. E eu me alegro por ter sido um canal para poder te abençoar. Mas eu quero te dizer que não basta você ser um ouvinte. Não basta ser uma pessoa que se alegra quando você ouve a palavra de Deus. A vida ela é feita de decisões. Se você está ouvindo essa palavra hoje, eu creio que o Espírito Santo tem um propósito especial com você. Muito mais do que prosperidade, muito mais do que uma cura física, uma cura emocional ou espiritual, Ele quer te alcançar para a vida eterna. Nós investimos nosso tempo, nós investimos as nossas forças em coisas terrenas, mas o Senhor Ele tem muito mais a oferecer. Ele tem sim para você a cura, Ele tem sim para você a prosperidade, mas Ele tem muito mais que isso. O
Submeta-se a um Deus que Ele é capaz de mudar e transformar a sua vida por completo. Creio que o Espírito Santo Ele é capaz de tocar o teu coração. Quero pedir que você curve a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, coloco na tua presença essa vida que ouve esta ministração, que ouve esta palavra. Pai, eu não tenho capacitação nenhuma, mas o teu Espírito Ele é capaz sim de tocar nesta vida, gerar nela mudança, transformação, arrependimento, e que ela possa simplesmente bater no peito, convencendo-se que é pecadora e que precisa de um Deus salvador. Não há um caminho a ti, meu Deus, que não seja através de Cristo. E eu lhe peço, Pai querido, que você alcance essa vida e ele possa sim tomar uma decisão pessoal pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Fico contente que você esteja ouvindo essa ministração até o fim. E peço que você não se limite a ouvir os cultos pela internet. Você procure perto da sua casa uma igreja, um lugar que proclame a palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito Santo te direcione nessa busca, porque muita coisa tem sido oferecida que não é o Evangelho. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Amém.